Convido os irmãos que, por favor, mesmo assentados como estão, abramos juntos a palavra do Senhor, as Escrituras no texto de Neemias, no primeiro capítulo. Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, primeiro capítulo, primeiro versículo também. Adentraremos um pouquinho mais no capítulo 2. Diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no 20º de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei
ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê à tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, disse: quanto durará esta tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Assim como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas, para as portas da cidade e do templo, para que os muros da cidade e a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Oronia e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Pai, a tua palavra aí é registro do que o Senhor fez na história do teu povo e também um pouco do que o teu povo fez e algumas coisas que deixou de fazer. Dá-nos a Deus de podermos ver, especialmente nas ações graciosas, bondosas do Senhor. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente em nossas vidas. Auxilia-nos, ó Deus, a perceber e a confiar ainda mais no Senhor e no Senhor somente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, receber notícias, informações é algo hoje talvez mais fácil do que nunca em toda a história, considerando termos as chamadas redes sociais, ou genericamente falando, internet. A gente consegue saber notícia do que você quer, do que você precisa, do que você não quer e nem precisa. Daqui de perto, do outro lado do mundo, você consegue saber tudo. E parece que nesse saber, poder saber de tudo um pouco, eu tenho visto, e às vezes até mesmo também me sentido, um tanto quanto, a expressão usada hoje, né? Estressado. Tanto quanto demasiadamente cheio de informações, especialmente informações desnecessárias. Vamos entender um pouco melhor isso num exemplo prático. Nós estamos aqui agora, e até onde a gente sabe, onde a gente saiba as informações gerais aqui, não tem ninguém, ou parente de ninguém aqui, que esteja mal, que morreu, que tenha que dar uma assistência. Talvez algumas coisas possam estar acontecendo nas vidas de algumas pessoas aqui, mas nós que aqui estamos basicamente tranquilos. Vimos para servir ao Senhor, estamos aqui. Então, enquanto isso está acontecendo, nós estamos presentes, estamos aqui. Mas nesse momento, próximo de nós, e a distâncias maiores de nós, estão acontecendo coisas. Pessoas nascendo, pessoas morrendo, pessoas passando mal, pessoas... E aí você pode lembrar, colocar o que você quiser, lembrança aí. Mas o fato de não atingir-nos diretamente, ou de não sabermos algumas coisas, não nos faz tomar ação nenhuma. Mas quando chega a nós, aí sim bate o famoso estresse. E muitas vezes as ações que nós tomamos diante disso são inconvenientes, imprudentes, precipitadas, desnecessárias,
estressamos mais do que o necessário. O estresse é algo que faz parte da nossa vida. Ele nos move a fazermos algumas coisas, e quando resolvemos nos sentimos felizes, realizados, e vem outros e assim acontece, mas quando não temos mais controle, aí nós caímos em situações de enfermidades, doenças, essas coisas que a gente sabe e conhece. E é um pouco disso que aconteceu nessa história, porque estava ali Neemias servindo ao rei Artaxerxes, um rei persa, estando certamente servindo como em cativeiro, e pelo que a gente vê no texto, era uma vida comum, normal, nesse ato de serviço ao rei, e que fazia naturalmente, normalmente no seu dia a dia. Ainda que tivesse a situação de ser preso, ser cativo, essa situação, esses fatos não estavam alterando de forma que trouxesse raiva, rebeldia, vou me rebelar. Não, estava servindo, a ponto que ele vem à frente, o texto vem à frente e diz que ele servia ao rei e nunca esteve triste, como está, e ficou naquele momento porque soube de algumas coisas que lhe afetaram. E a vida nossa, sim, estamos vivendo o dia a dia. Às vezes, acostumado com coisas que não deveríamos nos acostumar, estar bem naquela situação, mas numa expectativa de que vamos sair daquele momento para algo melhor. Assim é a escola, assim é a vida. Vivemos momentos, fases, e são momentos em que vamos seguir em frente. Aquele momento passou, se foi o bom, graças a Deus foi o bom. Se foi mal, por que não dizer também graças a Deus foi o mal, mas superamos e vencemos, passamos para a fase superior, como a geração de videogame, né? Foi fechada aquela fase, vamos para a fase seguinte, para desafios maiores. Então, olhar com a palavra que a gente está vendo hoje, tão mundo, estão usando tanto, né? Olhar com gratidão, com agradecimento, gratidão olhando para aquilo, satisfeitos pelo que nós achamos que foi mal, mas que nos trouxe bem, nos fez bem. Termos passado por aquilo, como nos diz a palavra, foi-me bom ter passado por provações, porque aprendi os teus decretos. Na dificuldade eu cresci, amadureci com ela. E Neemias estava servindo ali normalmente. E essa parece até aqui ser um pouquinho bem parecida com a nossa realidade, que nós estamos na nossa vida, nessa nação, nessa terra, nessa cidade, que Deus nos colocou, mas nós sabemos, estamos certos de que isso que temos aqui hoje, o que somos, o que adquirimos, o que estamos empenhados a adquirir para conquistar, não é o fim último de nossa vida. Isso vai ser o momento. E se morrermos hoje, tudo o que temos e que somos ficará, não levaremos nada. Isso é fato, sabemos disso. Mas tem muitos que estão apegados, presos em adquirir como se parecesse que fosse levar. E alguns sabem que não vão levar, mas vai deixar para o seu herdeiro, para os seus herdeiros. E alguns não têm herdeiro para quem deixar, vai ficar para, só Deus sabe quem, se não ficar para o Estado. Apesar disso, a gente continua feliz em lutar, em empenhar por causa disso. Mas, meus irmãos, essa não é a nossa terra. Ainda que, escatologicamente falando, nós sabemos que Deus, a terra, restaurará e nós habitaremos nela. Mas nós não estamos aqui marcando território, dizendo que aqui eu vou morar aqui, que eu espero morar aqui. Deus designará isso. Mas nesse preparo para esse plano de Deus ser cumprido à frente, nós aqui vivemos como se não estamos presos a essas coisas. Então, o que acontece de bom, que nós achamos sentimos ser bom, o que acontece de que chamamos de ruim, ou que não é bom, que nós não sentimos ter sido bom, mas que no final traz coisas boas, porque o que é de bom, o que é bom, pode muitas vezes ser enganoso e nós nos acostumarmos à rotina de vida profissional, especialmente cristã.
E nós somos vistos e chamados a perceber essa situação como um momento que, ainda que estejamos acostumados a ele, não é o que eu espero, mas tá bom, já acostumei. Mas nós esperamos algo maior, algo superior, algo à frente. Para essa terra, na questão futura, e para o nosso dia de amanhã espiritualmente. E esse amor, essa espera, essa esperança deve gerar em nós ação viva, ação prática, de podermos fazer coisas que está ao nosso alcance, que está às nossas mãos, mesmo que você esteja acostumado e talvez no costume já disse que não tem mais vontade, não tem mais interesse, talvez não tenha nem, talvez até tenha vontade, interesse, mas não tem força física, não tem condições financeiras, qualquer que seja a justificativa que a gente dê, mas alguma coisa Deus faz por nós, usando-nos, usando a nós, o que somos, usando o que temos, e muitas vezes não é nem o muito que temos. Quando a gente vê muitos exemplos disso, né? Quando a viúva vai lá ofertar, Jesus observando, ela dá aos olhos humanos pouco, mas era tudo o que ela tinha. Com o que ela tinha, ela adorou com o todo. Mas, Deus pergunta para Moisés: o que você tem à mão, Moisés? Tem essa vara aqui, joga no chão. Olha, o que eu posso fazer com o que você tem? Neemias era escravo, estava servindo aqui, e recebe uma informação, e essa informação ele perguntou sobre como é que está o nosso povo lá, que ficou, que sobrou, da situação toda de cativeiro. Situação essa que aconteceu provavelmente no ano 425, 65, antes de Cristo. O que sobrou do cativeiro babilônico àquele povo, nas tentativas de voltar, de restaurar, quando a gente quer retomar a vida, como provavelmente esse pessoal talvez ali estivesse, mas quem estava na maioria juntos numa situação, como foi relatado, registrado aqui, que os que estão lá, a cidade está destruída, o povo está em grande miséria, desprezo. Então, o que a gente ouve chamar, né, de consciência coletiva, todo mundo estava nisso, então todo mundo estava vivendo isso. Talvez alguns que tivessem interesse em fazer alguma coisa não tinham força. Ou talvez não tivessem iniciativa. Vamos pedir a Deus que nos dê condição de que estamos aqui nessa situação, vamos sair dela. Mas não, estavam vivendo a vida de miséria. Neemias vivendo a vida de servo do rei, normalmente, aspas aqui, normalmente. O povo que estava em miséria estava vivendo a vida de miséria também, normalmente. Não, é assim mesmo, vamos levar assim. Famosa frase popular, né? Filosofia povão, deixa como está para ver como é que fica. Não parece alguma coisa com a gente também? Você está bem, não, satisfeito. Já estou mesmo depois do meio-dia da vida, né? Reta final, dá para chegar até o fim. Parece que nós servimos a um Deus que a gente é até confessional, né? Nós somos incrédulos. E justificamos. Não, Deus decretou que vai ser assim. Neemias houve uma informação não boa e que lhe trouxe o que a gente chamaria nos nossos dias um momento de ansiedade, depressão, ficou para baixo. Mas a ação, o que lhe gerou essa situação, o fez tomar uma atitude de oração. E é interessante que diz que ele ouve as informações, diz assim no verso 4: tendo ouvido eu essas palavras, assentei-me e chorei. Uma ação de, aparentemente, desânimo, né? Não é aquela pessoa assim, não, peraí, vamos resolver esse negócio agora. Vou ali falar com o rei, deixa esse negócio comigo. Pessoas que, né?
Bateu, tomou, toma lá, dá cá. Né? Não, momento de para baixo, desanimou. Assentou, chorou, lamentou por alguns dias, jejuou e orou ao Deus dos céus. Se ficasse na primeira parte, talvez a gente diria, começou aqui um estado de depressão. Né? Modernamente a gente explicaria isso. Mas certamente o que, ainda que estando numa vida comum como servo de um rei, os conceitos, os princípios, os valores conhecidos, aprendidos sobre Deus, estando em uma terra estranha, lhes foram úteis agora. E parece que muitas vezes estamos acomodados, confortados, assentados no contexto de igreja. Nós temos um conforto, uma estabilidade confessional, teológico, emocional, climático, essas coisas que nos dão esse, né? Está tudo bem agora, está tudo tranquilo. O que, se a gente não cuidar, pode gerar em nós uma estabilidade mórbida, decaindo sem precisar assentar, chorar e sofrer, mas decaindo para uma vida improdutiva cristã. E a gente já vê biblicamente quando Deus salva seu povo, a igreja primitiva, conheciam de Deus, sabiam, estavam ali vivendo, pregando, mas de repente acomodou, aí Deus tem que dar umas espetadas, umas empurradas, traz umas perseguições para o povo sair e cumprir a missão. Então, meus irmãos, o que você aprendeu de vida cristã, e a maior parte dos que aqui estamos, mesmo os mais jovens, talvez muito mais claro, avivado na sua mente, que está ativa, né? Aquilo está aceso. Os que já passaram dos 20, alguns diversos 20 anos de vida que já tem aí, já vai dando uma apagadinha em algumas coisas, já vai dando uma desanimada. Foi assim até agora, então Deus quer assim mesmo. Mas com o tempo Neemias ficou ali para poder ouvir isso, e agora reacender a chama que, de repente, uma tristeza por amor ao seu povo, porque podia, como ele estava bem numa situação, ele podia dizer o seguinte: não estou nem aí, eu estou bem aqui, estou diante do rei. Não estava com roupa qualquer, não estava vestido como escravo, estava vestido como uma pessoa que estava muito bem vestido, estava muito bem empregado. Podia se contentar nisso. A estabilidade temporal podia ser a sua justificativa para poder dizer que não precisa preocupar com ninguém. E ainda dizer o seguinte: bem feito, porque eu sei que por causa da nossa desobediência, o povo está lá, só que eu me dei bem nessa. Mas o amor por Deus, por sua palavra, pelo seu povo, que ele vem e diz que esse povo que o Senhor escolheu, que o Senhor separou, que o Senhor ama, está nessa situação miserável. E eu me sinto como um deles, ainda que estando bem. Os irmãos, estar aqui agora bem é muito bom, mas a gente lembra dos irmãos que estão servindo, que nós auxiliamos financeiramente, que estão servindo em missões em lugares que nem algum deles pode se falar que é cristão. Alguns lugares que o sofrimento e perseguição são violentos, de morte mesmo. Esses que a gente, alguns deles, ajudamos, no contexto de igreja presbiteriana, fora os demais de outras igrejas e outros servos do Senhor que estão distantes, e outros até em cidades próximas nossas mesmo, onde dificuldades diversas têm. Nós estamos nesse conforto que nós temos, estamos aqui. O que te desperta a pensar que são nossos irmãos? O que eu posso fazer? Eu não estou falando aqui diretamente sobre dinheiro. Lá vem um assunto agora para poder daqui a pouco mexer no nosso bolso. É também isso, mas não é isso estritamente, não. Porque se olhar pela história aqui, não foi mexido em nada no bolso de Neemias. E acontece uma coisa muito, muito especial aqui, que o bolso de quem é mexido aqui, vamos usar a linguagem dos nossos dias, é mexido no bolso do governo. O governo que nós hoje tanto assentamos e choramos e lamentamos, né?
Parece que Deus perdeu o controle sobre eles, né? Perceberam onde que Deus vai mexendo no dinheiro aqui? No bolso? Do governo. Mas não adianta querer mexer no bolso do governo se a gente está interesseiro nas coisas, no dinheiro. Porque o interesse aqui de Neemias era o seu amor por Deus, que ele reconhece quando assenta, chora, como diz o Salmo 32, enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Assim eu confessei, então o Senhor me trouxe um renovo, um restauro. E ele, quando, no momento inicial, assenta o desânimo, mas a lembrança da verdade que ele tinha sobre Deus lhe foi viva, útil, funcional. E começa a orar ao Deus e começa a dizer, contando sua história. E, meus irmãos, muitas vezes nós temos hoje orado, não sei se poderia dizer muitas vezes, mas eu vou dizer muitas vezes, porque nós temos programações oficiais como igreja para orarmos muitas vezes, vezes mesmo, e orarmos com muitas pessoas. Só que, o reverendo Cleones sempre fala sobre isso, são as atividades menos frequentadas. Parece-me que é uma expressão nossa de fé em Deus. É uma confissão de fé prática. Vou nem pedir perdão pela ironia, mas é isso mesmo que eu quero dizer. Ah, mas Deus sabe todas as coisas, então Ele sabe o que vai fazer, vai fazer, Ele sabe o que tem que fazer e vai fazer. Então não precisamos necessariamente orar. E quando oramos, às vezes nossas orações são nossas orações, nossos interesses, nossos sofrimentos, nossas dores. E às vezes até compadecendo da dor do outro, para poder aliviar a nossa ciência, o nosso conhecimento de que o outro está em alguma situação difícil, e quando eu soube, me trouxe constrangimento, me trouxe uma empatia, eu comecei a sofrer com o outro. Então, para aliviar o meu sofrimento, alivia o sofrimento do outro. Meus irmãos, Neemias começa a falar com Deus, baseado num sofrimento que ele estava tendo, pelo dos que estavam sofrendo, mas um sofrimento que foi causado por uma situação anterior. Nós estamos nessa situação, Deus, porque nós obedecemos os teus preceitos. Nós somos rebeldes. O que eu sou, onde eu estou, no que eu estou hoje, é por causa do que nós fizemos ou deixamos de fazer no passado. Então, uma oração que ele começa a reconhecer-se, né? Reconhecer o seu lugar, de fato, e saber a causa do erro, do sofrimento. Mas é tão interessante, é tão especial, que ele começa, me permitam usar essa expressão, ele começa a lembrar Deus também, ele começa a confessar, né? Nós estamos assim por causa disso, e o Senhor está certo por nos deixar nessa situação. Mas também o Senhor nos disse que se nós voltarmos para o Senhor, ainda que estivesse disperso, espalhado, o Senhor disse que abençoaria. Então ele está pedindo que seja feita uma coisa que ele desejava, mas com base no que Deus prometeu. Meus irmãos, nós temos orado às vezes em coisas que são nossas. E aqui eu imagino que a segurança de Neemias, ainda que estivesse sentado fisicamente com um abalo físico, mas havia um vigor em poder orar com certeza de que Deus iria fazer, com toda a convicção, alguma coisa. Porque se conseguisse mobilizar as pessoas a voltar-se para o Senhor falou que abençoaria. Ele, então, lembrando-se, na verdade, e falando ao Senhor, eu usei a expressão, me permitam, né, lembrar ao Senhor, argumentando com Deus de que se acontecesse isso, o seu povo seria abençoado. E é tão interessante que a oração dele, meus irmãos, é uma oração que ele vem confessando, contando, lembrando, pedindo ao Senhor, clamando.
olhando a situação daqueles que ele soube da história de sofrimento e que lhe trazia um sofrimento, uma empatia, um sofrer por eles e sofrer com eles, ainda que estando distante, estando bem, mas tirou o prazer do momento de estar bem e começou a ficar para baixo, depressivo, a linguagem dos nossos dias, porque o seu povo estava assim. Às vezes a gente está vendo o outro sofrer, não estou nem aí, isso não é para mim, isso não é comigo, bem feito para o outro, quem mandou se envolver com isso. Nosso bem-estar, quando é tirado para podermos resolver o mal-estar do outro, e às vezes a gente se vê na situação de não ter o que fazer, não saber até o que fazer. Mas o Senhor prometeu que abençoaria se o teu povo voltasse. E é tão interessante como ele vem relatando aqui, que é um modelo de oração, de como devemos nos aproximar diante do Senhor. No verso 11 ele diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Olha que interessante a transição que ele faz. Conceda que hoje, que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-me mercê perante este homem. Imagina apontando, mostrando para a pessoa a personalidade do rei. Porque assim, eu estou aqui servindo, o que eu posso fazer aqui? Mandar uma oferta para reconstruir uma cidade? Não vai fazer diferença nenhuma, né? O texto não fala que Neemias talvez pensou, o rei vai atender. Não, dá mercê diante desse homem. Eu não sei o que o senhor vai fazer. Eu sei que o senhor pode fazer. Meus irmãos, muitas vezes é bom a gente não saber algumas coisas na vida, porque a gente se limita a conhecimentos que nós, por mais que sejamos e tenhamos, nós nos limitamos a isso. Mas é importante nessa hora a nossa confissão, confissão de fé, o nosso conhecimento escriturístico, o nosso conhecimento sobre Deus seja vivo, eficaz, efetivo. Senhor, eu tenho isso, eu sei que não dá para fazer nada, mas se tiver que dispor, eu disponho. Ou seja, você está demonstrando disposição, servilidade. Mas tem hora que a gente fala assim, mas a obra é tão grande, não vai dar. E eu não sei nem como arrebanhar outros, eu não sei como fazer nada. Então é onde que a gente se desarma e diante da situação você pede mercê, pede graça. E de certa forma parece que Neemias foi vivendo o seu dia a dia normal. Não tão normal, mas continuou trabalhando, pelo menos. Aí diz no capítulo 2, no verso 1, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. Uma probabilidade que foi logo de imediato ali, sua hora, seu momento de servir ao rei, não deu tempo de se recompor ou disfarçar o seu estado de espírito emocional, e foi percebido pelo rei. Era uma situação complicada, que se fosse achado alguma eventual na cabeça do rei má intenção que o rei pensasse sobre o servo, não tinha que pensar duas vezes, era mandar matar na hora mesmo. Neemias sabia disso. Opa, não, tá tudo bem, rei, salve o rei, viva para sempre. Tentou dar uma disfarçada na situação, mas ao mesmo tempo diz que o rei fala, como pode estar triste? O rei disse, porque está triste o teu rosto, se não estás doente, tem-se a tristeza do coração, tem também sobre maneira, responde, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se onde a cidade, sepulcro dos meus pais, está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Às vezes a gente tem guardado as coisas para a gente mesmo e oramos pedindo a Deus que nos haja
nos abra oportunidades, situações para resoluções, mas não estamos apercebidos, atentos às formas de Deus agir. Nós pedimos, sabemos que Deus tem poder, nessa hora nós somos confessionais, né? Deus tem poder, é poderoso, todo poderoso, mas a gente, na nossa forma de pensar, eu vou chamar de ingenuidade. Nós achamos que Deus vai fazer desse jeito. É mais ou menos assim. Deus não vai abrir mais hoje o Rio Jordão, não vai abrir mais o Mar Vermelho, mas é uma coisa assim, poderosa que vai acontecer. Mas a gente, às vezes, não tem a coragem de crer que Deus vai usar uma pedra, uma mula, um ímpio, um governo. E aí vai. Tudo isso desprezível que nós dizemos, não, isso não. É quase que dizendo, se for assim, eu não quero. Tem que ser, né, uma coisa tipo Naamã, né? Eu achei que ia acontecer o culto desse jeito. Que ia clamar, que ia mover, coisa e tal. Nem para receber Naamã, nem para ser recebido ele foi por Eliseu. Recebeu uma informação por um servo. Vai lá e lava no Rio Jordão 7 vezes. O quê? Está pensando o quê? Eu vou me banhar num rio sujo desse? Lá na época, na terra, tem coisa muito mais limpa do que essa. Então, você tem você tem coisa melhor, então que resolva. E às vezes Deus nos coloca, né, numa situação humilhante, para que na humilhação que Ele promove em nós, a sua glória seja manifesta. Meus irmãos, é impressionante quando, assim, me causa uma impressão muito forte quando Neemias abre a sua boca, abrindo o seu coração, fala o que aconteceu. Não sei, o texto não diz isso, mas pressuponho, né, que, nossa, agora fui descoberto por uma situação aqui de estou triste, vai rolar meu pescoço aqui, vou morrer hoje. Então vou falar. Como é que eu poderia estar triste? A situação está assim, 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 assim. Talvez quando fala, esperando que fosse pescoço ser pedido, ele ouve. Então o que você pede para o rei? Aquele momento de reconfigurar o que está acontecendo. Né? E o que é interessante é que, anteriormente, a partir do verso 4, diz que ele ficou, então, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei alguns dias. Diversos dias em clamor, oração. No verso 4 do capítulo 2 diz assim, que me pedes agora? Inesperada para essa situação. Aí diz assim, essa frase é impressionante. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Não deu tempo de convocar a reunião de oração, não deu tempo de falar palavras. Espera aí um pouquinho, rei, que eu vou aqui ver o que eu vou falar para o senhor. É como se dissesse, Deus, tudo que eu já tinha colocado diante do Senhor, se for esse o momento, então que seja. É coisa de pensamento. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. E começou a colocar a sua necessidade. E o diálogo agora acontece, parece que não entre senhor e escravo, parece que entre dois negociantes. Eu preciso disso. E quanto tempo vai ser essa situação? O que você precisa? Parece que Neemias assim, agora deu um passo bem intenso. Eu preciso do seguinte também, preciso de madeira, então preciso que aqueles que produzem madeira possam fazer essa situação. E o rei oferecendo, normalmente, leva inclusive o exército, porque é uma viagem longa, perigosa, leva o exército para te proteger. Meus irmãos, nós como igreja local temos diversos planos, projetos, como igreja, comunidade, corporatividade, como igreja local. Você individualmente tem diversos planos e projetos, sabido de muitas coisas, sofrido, se alegrado, conquistado, adquirido estabilidades.
vivendo instabilidades, sem saber às vezes o que fazer. Nesse texto onde Deus faz isso com esse servo dele, com o seu povo, em diversos outros textos onde Deus permite situações extremas com os seus servos, os seus filhos, seu povo, para mostrar seu grande amor, seu grande poder. Eu desafio não só a vocês, mas a mim. Eu confesso, digo para os irmãos, que é mais para mim esse desafio, juntamente com vocês, para podermos ir além do que Deus nos tem dado, para podermos sairmos da estabilidade que nós achamos que está boa, para sairmos da instabilidade que já sabemos que não está bom mesmo, da confiança, foi muito bem até aqui, vamos continuar assim. Saímos da desconfiança em tudo que você puder imaginar. Eu vou nem fazer lista aqui, porque senão vai achar que é só isso. Desconfiança de si mesmo, desconfiança do outro, desconfiança da igreja, já não me atende mais, isso aqui não é do meu jeito, esse país, vou fazer as malas e ir para outro. Por aí afora vai. Qual a nosso depósito, nossa confiança diante de Deus, muito especial, irmãos, para nós, para vocês, que são pessoas que adquiriram tantas coisas na vida, formações, finanças, estabilidades, de que Deus lhes deu essa graça, mas tem algo a mais, além.